pensamentos, a gente sabe, a gente já falou várias vezes, que pensamentos criam uma realidade. Né? Toda essa realidade que existe aqui foi criada a partir, primeiramente, de um pensamento. Né? Isso não é nenhum misticismo, não é nada diferentão, tipo, sobrenatural. Isso é a pura realidade. Tudo que a gente conhece aqui na matéria surgiu primeiro num pensamento. Né? Se alguém quer construir uma casa, primeiro ela vai nas ideias dela, nas ideias de um arquiteto, e a partir disso ele bota no papel. Então tudo surge a partir de um pensamento, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, quando a gente olha o mundo hoje, e a gente percebe como ele está, o que a gente tem criado? A gente tem criado guerras, a gente tem criado confusão, a gente tem criado disputa, a gente tem criado discussão no trânsito, a gente tem criado muitas coisas negativas. Também temos criado coisas positivas, se a gente analisa uma perspectiva histórica, tem coisas positivas também, mas também ainda tem muitas coisas negativas. Né? Então, essa realidade que a gente enxerga hoje, ela veio a partir dos nossos pensamentos. Então, sempre que a gente vai escolher como agir, o que pensar, a gente tem que estar focado, tem que pensar no que a gente quer criar. Né? Viver com consciência é a gente pensar conscientemente, analisar conscientemente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está emanando para o universo, porque não adianta só a gente entrar no automático e agir e fazer coisas que não estão relacionadas com o objetivo que a gente tem. Né? Porque a ação pela ação, ela fica muito vaga, ela cria uma vida só de você, uma vida sem propósito, porque você age, mas você não tem um objetivo. Então, por exemplo, assim, para explicar isso, um exemplo prático assim, do dia a dia. Imagina uma pessoa que queira fazer um almoço em casa. Então, ela precisa organizar esse almoço, ela precisa organizar a data, ela precisa organizar o cardápio, ela precisa organizar o que ela precisa comprar. Né? No dia, ela tem que ir no mercado, ela tem que ter chamado as pessoas, tem que organizar a casa. Né? São as ações, ela tem um objetivo, ela separa o que ela precisa para alcançar esse objetivo, ela separa as ações e ela faz essas ações. Né? Agora, se essa pessoa chega no dia, eu quero dar um almoço na minha casa no domingo, e aí no dia ela começa a fazer ações que não estão conectadas com esse objetivo, ela vai dar banho no cachorro, vai varrer a calçada, ela vai, sei lá, telefonar para alguém, ela vai fazer outras coisas que não têm a ver com esse objetivo, ela não vai conseguir alcançar esse objetivo. Ela está fazendo ações, mas são ações que não estão conectadas com esse objetivo, né? Com esse, vamos dizer, com esse propósito. Então, muitas vezes acontece de na vida a gente fazer isso também. A gente está agindo, mas está agindo não no sentido do objetivo, do que a gente quer para a nossa vida, do propósito que a gente sente que precisa cumprir. Então, a pessoa fala, eu ajo, mas parece que eu não vejo o resultado, parece que eu não alcanço uma satisfação, parece que nada satisfaz. Mas é porque muitas vezes está nessas ações, mas ações como se fossem vazias, até para fugir daquilo que realmente seria necessário ser feito, né? Que é a ação focada no propósito, no objetivo que você quer chegar, e não a ação pela ação. Né? E tudo isso começa no pensamento, começa na determinação de uma ideia de onde você quer chegar, e a partir disso, ir destrinchando para transformar isso em ações no dia a dia para poder alcançar esse objetivo. Né? E tudo que a gente vai pensar vai estar ou conectado ou desconectado.
com esse objetivo, seja um objetivo de aprimorar, de desenvolvimento pessoal, seja um objetivo de conquista material, seja um objetivo espiritual, um objetivo de relacionamento ou familiar, tudo vai estar conectado ou desconectado com esse objetivo, né? Quando a gente, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e ações. Então, como é importante a gente observar esses pensamentos e saber também que o nosso cérebro é como se fosse um decodificador de energias que se transformam em pensamentos, e energias essas que vêm de fora, do ambiente que a gente está, ou de nós mesmos, né, do nosso próprio eu. Então, quando a gente está em um ambiente que é, por exemplo, numa cidade, a gente... Claudinha está na frente do vídeo. Ai, desculpa. Ai, meu Deus. A gente fica com os pensamentos mais embaralhados, desconexos, com pensamentos que são mais densos por conta dessa energia do ambiente que a gente está. Se a gente está num local que seja mais limpo, tipo numa cidade do interior, numa cidade mais afastada, os nossos pensamentos eles ficam também mais sutis, assim, né? Eles ficam menos densos, né? E uma forma de limpeza para quem mora em cidade grande, tipo a gente, né, mora aqui no Rio de Janeiro, é fazer a meditação, né, que é como se fosse uma limpeza dos pensamentos, um treinamento para a mente sair daquele turbilhão de pensamentos muitas vezes desfocados e trazer ela para o momento presente, para o aqui e agora, que na realidade é o único momento que existe, mas claro, com consciência de que você tem um propósito, que você tem um objetivo, mas você só pode fazer uma ação por vez. Então, se a gente ficar muito disperso, pensando em todas as ações que a gente tem que fazer para alcançar esse objetivo, por exemplo, uma pessoa queira passar no concurso, tem toda uma matéria para estudar, um monte de tópicos, várias disciplinas e tudo mais. Então, se ela só fica pensando na quantidade de coisa que tem que estudar, o pensamento fica totalmente desconexo, acelerado e ficam muitos pensamentos. Então, o importante é ter essa organização de destrinchar as ações, de destrinchar tudo aquilo que precisa ser feito, ser estudado, para poder ir no passo a passo, aos pouquinhos, né, o que eu planejei para fazer hoje e agora, e aí aos pouquinhos você ir alcançando aquele objetivo que você tem, você ir trilhando aquela jornada que te leva àquele objetivo, àquele propósito, né, porque senão você fica muito no turbilhão mental. E aí, quando a gente destrincha e a gente vai no passo a passo, também é uma forma da gente trabalhar a nossa mente. Porque é como se você fizesse um combinado com a mente de que você agora vai fazer aquela ação. E aquela pequena ação, que para a mente parece pequena, porque ela pensa no tanto de coisa que ainda falta, mas aquela pequena ação vai te levar a um local, né? Vai te levar a uma jornada maior, faz parte, é um passo da sua jornada. Então é importante ter essa organização também. Boa tarde. Boa tarde. O que você comentou, né? Meu nome é Marcos, boa tarde a todos. O que você comentou é a força do pensamento, né? É uma coisa que eu procuro me organizar nos meus objetivos através dessa programação de pensamento. Mas tem hora que nem você falou, a coisa fica meio confusa, né? Eu me programei para estar aqui hoje, né? Levei o pensamento a Deus, conversei com Deus, pedi para Ele, processo aqui, e parece que o universo todo conspirou para que eu viesse aqui, né? Incrível, em todos os sentidos, né? E foi comentado. E você me falou sobre essa parte da confusão, né? Eu estou colocando muito confusão. Ontem eu me entrei em confusão porque eu não aguentava mais ver televisão, que a notícia era só notícia ruim, né? Eu não aguentava mais ver, olhar o celular, nem estudar, estava conseguindo mais estudar. Eu estava vendo uma palestra da Sabrina, né? Eu parei, eu falei, estava na cama, eu falei, amor, eu vou desligar tudo, eu vou botar música.
vou ouvir música, vou botar meu fone e vou ouvir música. Eu não estava conseguindo nem ver o celular, que criou um distúrbio, né? Então, parece que desprogramou tudo. Aí, com a música, né, eu gosto muito dos anos 80, dos anos 90, aí escutei a música e dormi com fone, dormi que nem passarinho. Foi ótimo. Então, é só para complementar, né, porque é importante a gente fazer essa programação através da força do pensamento. Aqui tem tudo, né? Deus, né, nos ensinou, né, que através do pensamento você pode criar. Né? Todos nós temos essa capacidade. Eu estou lendo o livro A Carta de Cristo, as 9 Cartas de Cristo. Né? E parece que é ele falando com você. Olha, eu vou falar sobre muito ensinamento. A gente também está estudando. Aí que eu estou assim, sabe? Parece que é ele falando com você. E eu me sinto exatamente, mas e eu estou aprendendo muito. Era só um depoimento. Obrigada. Duas coisas, né? Uma, assim, você falou sobre você queria muito vir aqui, então você colocou um objetivo. E é interessante mesmo, porque quando a gente coloca um objetivo e a gente decide mesmo, naquela nossa vontade interior, no nosso coração, é impressionante como a gente move uma energia ali, uma força que é como se a gente fosse um sol e as coisas giram ao nosso entorno para aquela coisa acontecer, né? Quando aquela coisa está conectada com o nosso eu, com a nossa verdade. É impressionante. Então, muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida porque, na verdade, a gente nem sabe o que quer. Só vive no blá 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 mental e não decide, não coloca um objetivo, não coloca um propósito, ou quando coloca um objetivo muito abstrato, do tipo, eu quero ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz? O que é felicidade para você? O que é uma pessoa feliz? Para várias pessoas, em diversos contextos, vão ser coisas diferentes. Então, objetivos muito abstratos vão gerar resultados abstratos. Objetivos vagos vão gerar resultados vagos também. Então, é importante, quando a gente colocar um objetivo, ter um objetivo assim, que a gente possa mensurar, né? A gente possa perceber que está cumprindo, possa perceber que a gente está fazendo as ações corretas em relação àquele propósito, em relação àquele objetivo, senão vai ficar muito vago. Né? E é isso, move uma força mesmo. E o outro ponto que você comentou sobre a questão de, às vezes, a gente sair do nosso eixo mesmo, o que é extremamente normal e comum, acontece com todo mundo. Às vezes a gente entra no blá 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 mental mesmo, e às vezes fica naquela energia mais negativa, ou mais de preocupação, ou de ansiedade, e aí às vezes fica um dia inteiro assim, ou 2 dias assim. Parece que tem uma nuvem densa aqui na nossa mente, né? Mas se a gente tiver uma frestinha, assim, a gente se der conta daquela frestinha de que a gente está fora do nosso centro, de que a gente está fora do nosso eu, e procurar se reconectar com o nosso eu, seja através da música, através da meditação, ou através de alguma outra prática que faça sentido para você, né? Porque existem várias formas, não existe só uma forma. Com você foi com música. Eu também gosto muito de música, eu também gosto de meditação. Minha mulher faz crochê. Tem gente que faz crochê, porque vai colocar a mente toda ali. Vai colocar a atenção plena ali naquele momento. Tem gente que faz oração, tem gente que vai ler, vai ler a Bíblia ou vai ler algum outro livro. Então, se a gente se liga naquele momento, toma consciência e não tenta também ficar lutando com aquele pensamento que é mais denso, que é mais negativo, porque parece que ele cresce também, né? Quando você tenta lutar, quando você tenta competir e mandar ele embora, parece que alimenta mais. Então, o que a gente tem que fazer é olhar para ele e integrar no nosso ser, na nossa totalidade, perceber que ele está ali no nosso campo, perceber que aquela energia está ali, integrar ela, falar, ok, você está aqui no meu campo, você existe, mas eu não sou você. Né? E não deixar essa energia subjugar a gente. Né? Deixar aquele pensamento tomar conta totalmente da nossa vida. É uma subjugação da nossa própria mente com nós mesmos. Né? Pode acontecer isso. Mas perceber que ela está ali e falar, ok, você vai ficar aí no seu lugar, porque eu sou, não sou essa ansiedade, eu não sou esse pensamento negativo, eu não sou essa tristeza. Eu sou o ser que experiencia todas essas vivências que existem aqui, inclusive essas. Não dá para negar.
A gente vai negar, não sou isso, eu não sou Haribo, eu tô sempre em paz. Não, experiencia isso também, faz parte dessa jornada aqui na Terra. Então a gente integra nesse sentido de saber que faz parte da nossa totalidade, enquanto pessoa aqui encarnada, mas a gente também coloca ela no lugar dela. A gente não sendo aquela ansiedade, ou aquela tristeza, ou aquele medo, a gente sendo o ser que experiencia ela. Né? Então, são esses dois pontos. E é importante também não se sentir culpado, né? Porque a culpa também vai te levar para um lugar de estagnação, para um lugar de vítima até às vezes, para um lugar de passividade. Né? Porque se você se coloca numa culpa, numa energia de culpa por ter se sentido assim, culpa por ter se sentido triste, culpa por ter pensado coisas negativas a respeito de sei lá quem, você não assume a própria responsabilidade da sua vida, você não assume a própria responsabilidade dos seus pensamentos, da sua energia, da vida que você está criando. Você só fica naquela energia de culpa e de passividade, porque você acha que você não é capaz de assumir a sua cabeça, de assumir a sua vida. Quando, na verdade, todos nós não só somos capazes, como é a gente que faz a nossa vida. A gente que constrói tudo que a gente vivencia como realidade. Querendo ou não, sendo difícil de assumir ou não, principalmente as coisas que são mais negativas que acontecem, né? São as energias que a gente emana, que a gente também recebe de volta. Então, é bom perceber também, assim, no seu entorno. As pessoas reclamam muito, as pessoas criticam muito, as pessoas, sentem muita inveja, falam mal um do outro. Percebe as pessoas que estão no seu entorno. Se você perceber que as pessoas que estão no seu entorno fazem esse tipo de coisa, ou qualquer outro tipo de coisa que seja negativo, você tem que saber que essas energias estão em você. Porque você está atraindo esse tipo de energia. De alguma maneira você está ressoando com essas energias. Se a gente percebe que existem pessoas ao nosso redor que estão com esse tipo de energia, é porque a gente também está emanando esse tipo de energia, de alguma maneira. E aí que vem a autoobservação, né, dos pensamentos, das emoções, das atitudes, das palavras que a gente tem, de como a gente se alimenta psicicamente, mentalmente, né? O que a gente tem assistido na televisão, na internet, no dia a dia, no trabalho, no trânsito, né? O que a gente tem focado, como você tem alimentado os seus pensamentos, porque tudo é energia, tudo. E tudo vai ser alimento para nossa mente e, consequentemente, para a nossa realidade também. Então é importante fazer sempre essa avaliação, né? Para quem está nessa busca de conscientização da vida, de assumir a responsabilidade da própria vida, né? Porque, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, todos nós estamos criando a nossa realidade. A gente é um co-criador. Então a gente tem criado muitas vezes coisas negativas, porque vive a vida inconscientemente, de maneira inconsciente. Então, muitas vezes no inconsciente ficam armazenadas aquelas vivências negativas, aqueles traumas, aquelas emoções de insegurança, de culpa, de vergonha, de medo, de tristeza. E aí, se você não toma consciência de que você tem toda essa coisa no seu arcabouço mental, como pano de fundo, você vai criar uma vida com todas essas energias, tendo todas essas energias sendo emanadas para ela. Então, você vai criar uma vida mais negativa e não uma vida com mais prosperidade, né? Com mais energia positiva e tudo mais. Por isso que é importante essa conscientização para uma vida mais abundante nesse sentido, né? De boas energias. Porque, como Jesus falou, agora indo para as cartas, não para as cartas, Jesus falou, tudo aquilo que eu faço vocês podem fazer e muito mais, né? E aí nas cartas, a gente está estudando as cartas, a gente está na primeira ainda, né? Porque a gente está na segunda, aí a gente ouve, cada um ouve ou lê em casa, né? Primeiro faz aquela meditação, a oração, aí ouve ou lê em casa e depois troca no grupo e depois troca aqui. Então a gente está na primeira.
E eu achei muito interessante, assim, tem gente que não conhece as Cartas de Cristo. Ele foi escrito por uma pessoa da Inglaterra. Foi uma pessoa que foi criada num convento católico, que morava numa região afastada da cidade, assim, tipo, tinha uma fazenda. Eu não sei o nome dela agora. Mas ela foi criada lá na Inglaterra, nesse convento católico. Mas ela era uma pessoa que tinha os questionamentos dela, né? De como é que foi a vida de Jesus, qual é a realidade do universo, todos esses questionamentos. E aí ela passou 40 anos tendo a mente dela purificada de todas as crenças que ela tinha. Porque imagina, tendo sido criada num convento católico, com certeza tinha muitas crenças. Assim como a gente tem também, é normal. Todo mundo tem que passar por essa limpeza. E aí depois que ela passou por essa limpeza de 40 anos, ela teve essa canalização com Jesus e aí trouxe essas cartas. E aí as cartas contam sobre a juventude dele, sobre a vida dele, traz várias explicações sobre espiritualidade. Então traz um Jesus totalmente diferente do imaginário coletivo, que é aquele Jesus perfeitinho, santinho, anjinho. Não, traz um Jesus real, um Jesus humano, gente como a gente. Que com 12 anos, a mãe dele era bem seguidora da lei, bem, né, cumpridora lá do que tinha que ser feito e tudo mais. E aí com 12 anos, ela levou Jesus lá no templo para ele ser iniciado. Mas para ele ser iniciado lá no templo, ele tinha que passar por uns testes, algum tipo de seleção, que não diz muito como é que é, mas tinha algum tipo de seleção. E aí ele, com 12 anos, foi reprovado, ele foi negado, não foi aceito lá, porque ele era muito cabeça dura, muito teimoso. Não foi aceito, né? Muito rebelde. Muito teimoso. E aí, com 12, a mãe dele ficou extremamente decepcionada, né? Porque ela era bem seguidora da lei, bem cumpridora lá do que os ensinamentos religiosos da época mandavam e tudo mais. Então, para ela foi uma grande decepção e ela começou a se empenhar mais ainda em querer que ele fosse aquele certinho, né, conforme a crença da época, a visão da época. E ele não, e ele era um questionador nato, ele era um cara que contestava, sabe, que era rebelde, assim, rebelde nesse sentido de ser contestador, sabe, de procurar saber o porquê das coisas, de se questionar mesmo, de arrumava até confusão, estava arrumando confusão, discussão, porque ele entrava nessa de querer ficar discutindo o que não era discutido. Né? Dogmas você não discute, você simplesmente aceita e é isso mesmo. E ele não, ele entrava nessa de entrar em discussão. E outra coisa que fala também é que ele não gostava muito de trabalhar, ele gostava de ficar na zoeira, conversando, jogando conversa fora, bebendo. Aí quando precisava de dinheiro, ficava 1 ou 2 dias trabalhando, depois ia para curtição, para fazer coisas assim, ociosas, né? Como está escrito lá. E aí ele levou essa vida. Só que, apesar de ser tudo isso, que todo mundo, né, olhando só por essa parte, criticava, dentro dele ele tinha também uma preocupação com as pessoas. Ele já tinha uma empatia, sabe, pelas pessoas sofredoras e tudo mais. Tinha esse amor dentro dele. Só era um cara questionador e não sei se não via muito sentido ali naquelas práticas, né, naquelas crenças, imagina. A gente estava, né, com outros pensamentos já. E aí, com 25 anos, ele tem meio que esse despertar, assim, né? Ele começa a se questionar mais profundamente, ele percebe que aquilo que ele está fazendo também de ficar arrumando confusão, discussão no meio da cidade, ficar enchendo a cara, também não está adiantando muita coisa. Né? Ele começa a sentir dentro dele uma vontade de realmente fazer algo para aquelas pessoas que ele tem uma preocupação, que ele tem uma empatia, né? As pessoas que estão mais sofridas, ali, os excluídos e tudo mais. Aí ele se dá conta de que agindo dessa forma que ele estava agindo, não estava sendo legal nem com ele mesmo, nem com a mãe dele, nem com as pessoas ao redor dele, e também não estava sendo efetivamente útil para a sociedade, porque só ficava arrumando confusão. E aí ele começou lá nas caminhadas dele, pela natureza, pelas colinas, nesses questionamentos, né, nessa busca de sentido, essa busca de conexão e tudo mais.
E ele foi se conectando, percebendo todas essas coisas que eu falei, né, que ele não está fazendo muito sentido. Foi encontrando uma libertação maior dentro dele mesmo, um lugar de mais paz. E aí, depois disso, ele teve uma intuição de fazer o batizado. Ele soube que o João Batista estava tinha essa prática de batizado. Ele foi lá fazer o batizado. Quando ele chegou lá para fazer o batizado, eu não sei como é que era o ritual, né? Ritual mesmo, prática ritualística. Mas na hora que ele foi ser batizado, ele teve uma experiência assim, transcendental, que não explica em detalhes, mas foi uma experiência transcendental. Que ele saiu de si e ele foi para um lugar assim, mental superior, e ele saiu assim meio tonto, e aí ele foi caminhando para o deserto. Aí vai para as cartas de hoje, que a gente ainda não leu. Mas no deserto... 6 semanas. Vai ficar 6 semanas no deserto. Mas no deserto, dessa carta primeira já fala que no deserto ele passou por várias experiências também, que a gente vai ler ainda, segunda carta. E aí ele saiu de lá com um entendimento, que é a realidade por trás de todas as coisas, que é a realidade do amor, que existe por trás de todas as coisas e dentro de todas as coisas. Né? Que tudo vem desse amor maior. Né? E foi aí que ele foi viver essa vida como a gente conhece, de pregação e tudo mais. Mas ele ficou essas 6 semanas, e todo esse tempo antes também, fazendo essa purificação das crenças dele mesmo, né? Tendo essa autorreflexão, esse autoconhecimento. Então ele teve essa transformação toda, essa autotranscendência. É por isso que ele fala que tudo que ele fez, a gente pode fazer também, porque ele veio enquanto humano, viveu uma vida humana, assim como a gente está aqui enquanto humano, vivendo uma vida humana, e ele conseguiu se transcender. E todos nós temos essa capacidade de se transcender. Então eu acho que esse Jesus que é apresentado nas cartas de Cristo aproxima muito mais a gente dessa nossa potencialidade de ir além, sabe? De transcender nossas crenças, de transcender as nossas limitações, as nossas amarras mentais, os dogmas que a gente cria para si mesmo, as limitações que a gente cria para nós mesmos, em relação a objetivos de vida, em relação a estilos de vida, em relação a tudo na nossa vida. Então nós temos essa capacidade de nos autotranscendermos, né? Mas tudo vem do nosso querer, em primeiro lugar, mas só o querer já dá uma movimentada, a vontade, né? Já dá uma movimentada. E o fazer também, buscar o autoconhecimento, estar disponível para abrir mão daquilo que é necessário abrir mão, né? Estar disponível para fazer aquilo que é necessário fazer, estar disponível para pausar na hora que é necessário pausar, para desapegar do que é necessário desapegar. É todo um processo, assim como foi com Jesus. Diz que ele é um modelo a ser seguido, né? Ele viveu uma vida uma vida arquetípica, um modelo ideal que a gente pode seguir para alcançar bênçãos, né? São bênçãos, são a plenitude, o bem-estar, a felicidade que não está aqui, porque aqui acho que a gente conquista muitas coisas materiais que não trazem uma felicidade realmente, um preenchimento. Estou com fome, sei. Que não trazem um preenchimento. Obrigada. E aí, quando a gente trilha esse caminho, essa jornada de autoconhecimento, a gente consegue ter também essa autotranscendência, como Jesus teve. Por isso que ele fala, tudo que eu fiz, vocês também podem fazer, muito mais. Porque vai olhando para dentro, olhando, cavucando, tirando tudo, todas as camadas que a gente acha que a gente é, todas as identificações, né? Porque se eu pergunto, quem é você? Muitas vezes você vai responder seu nome, sua idade, seu endereço, sua profissão, o que você faz, se você tem filho, marido, se você tem casa, só coisas assim, dessa vida material. Isso é uma forma de responder? Sim, é uma forma de responder, mas é só o primeiro processo. Depois, quando você vai entrando mais no autoconhecimento, você vai... Quem é você? Você tem outras respostas. Aí você vai no outro processo. Quem é você? Outras respostas. Até você ir tirando todas essas camadas
percebendo que você não é tão bonzinho, não é tão legalzinho, né? Que nós temos várias partes sombrias que a gente não quer ver e que a gente projeta no outro, acha que está no outro, porque é duro, é difícil ver na gente, é difícil reconhecer a mesquinhez, o orgulho, o egoísmo, né? É difícil reconhecer isso em si. Então todo mundo projeta no outro. O outro é assim, o outro faz isso, o outro faz aquilo, eu não. Eu sou um bonzinho, um anjinho. Aí se você vai conversar com o outro faz a mesma coisa. Não, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro é isso, o outro é aquilo, eu não. Então todo mundo está vivendo nessa ilusão. O mundo é um show de projeções. Isso não vai acabar, a projeção não vai acabar, é comum que isso aconteça. Mas quando a gente se investiga, vai nesse processo de autoconhecimento, a gente vai diminuindo, vai reconhecendo em si aquilo que a gente vê no outro. Vai reconhecendo em si aquilo que a gente vê na vida, no mundo, nas pessoas, nas situações e tudo mais, vai vendo dentro da gente. E aí vai percebendo que o mundo como está hoje, essa confusão, é reflexo também do nosso interior. Quantos não estão numa guerra mental, numa autocrítica extrema, fica se criticando, se julgando, se condenando, se amaldiçoando, se culpando e tudo. Uma guerra mental. E aí no externo vai estar o que também? Guerra externa. Porque dentro de cada um também tem guerra, também tem confusão, também tem não aceitação. Então no externo também vai estar assim. Guerra, confusão, não aceitação, disputa e tudo mais. Então essa jornada, né, que é a jornada de até expansão de consciência, é uma jornada de autoconhecimento. Que você vai expandir a sua forma de experienciar essa vida. Porque muitas vezes quem você acha que você é, na verdade, é só um condicionamento, um conjunto de programas, como se fossem programas instalados na sua mente, que está ali atuando sem você perceber. Você acha que você é isso? Não, eu sou assim, dessa forma. Eu sou desse jeito, reajo assim. Não gosto de injustiça, não gosto disso, não gosto daquilo. Só que é um conjunto de programas. É uma ilusão mental. A gente vive. E aí quando a gente vai quebrando isso, a gente vai tendo a possibilidade de, primeiro, respirar antes de reagir, né? Porque, em geral, eu sou muito reativa. Acontece uma situação, pum, reage. Alguém faz alguma coisa, pum, reage. Acontece qualquer coisa, pum, reage. Então, a gente está o tempo todo reagindo. Reagindo às situações externas. Reagindo a como o outro se comportou. Reagindo ao que o outro fala. Reagindo ao que a gente vê na televisão. Reagindo, só reagindo. A gente não vive conscientemente, só vive na reatividade. Se a gente está nessa busca, a gente está nesse processo, não é só buscar o conhecimento, é buscar o autoconhecimento para conseguir realmente expandir a forma de experienciar essa existência, de experienciar essa vida, né? Porque aí vai acontecer uma situação, aí você, antes de você reagir, antes da gente reagir, a gente vai dar uma respirada, vai tomar consciência do que está acontecendo, tomar consciência de que muitas vezes a gente interpreta situações, interpreta pessoas, interpreta conversas a partir de uma perspectiva nossa, não é que esteja errada, mas é uma perspectiva nossa que muitas vezes não condizem com o que o outro também intencionou. Então vira uma confusão, que aí o outro faz uma coisa, eu acho outra, eu reajo em cima daquilo que eu acho, só que o outro recebe aquilo que eu acho, que eu reagi ao que ele falou de outra forma, então vira uma confusão. Porque falta a conscientização do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, de quais são as crenças que estão ali por trás de toda essa minha forma de me apresentar para o mundo, do que eu vivenciei na minha vida, que hoje me fez interpretar a forma do outro agir como se ele estivesse me perseguindo, como se ele estivesse sempre falando mal de mim, como se ele estivesse sempre, querendo sacanear. Alguma coisa aconteceu, não necessariamente um grande trauma, mas vivências que foram construindo esses programas que ficam no nosso inconsciente, rodando.
Então, a tomada de consciência e a expansão de consciência também, para nós individualmente, é essa jornada de autoconhecimento, de buscar tudo isso dentro da gente que tem afetado a nossa vida e que tem limitado, contraído a nossa existência, o nosso modo de existir. Porque a gente vive em contração, a gente não vive em expansão. Se a gente vive em expansão, a gente vive aberto. Aberto ao que se apresenta, sabendo que aquilo que se apresenta é o melhor também para a minha jornada. Por mais que, eu estou criando essa situação negativa, poxa, que droga, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, aí é a energia da culpa. Cara, eu criei essa situação. Essa situação foi a melhor coisa que eu poderia criar. O que eu posso fazer para transformar essa situação numa situação melhor ainda? Para eu conseguir ter um crescimento nessa situação. Uma situação negativa, difícil de experienciar? Mas, cara, eu vou ser um alquimista aqui, vou transformar essa situação numa situação boa, sabe? Um metal precioso. E aí a gente vive assim mais expandido, porque vai estar aberto à vida, não vai estar contraído, fechado. E aí o que acontece quando a gente está contraído, fechado, a gente rejeita aquilo, quer fugir daquilo, quer negar, ou então quer lutar contra aquilo, como se a situação externa fosse o nosso inimigo, mas não é. É a situação que se apresenta para a gente conseguir ter um desenvolvimento, para a gente se perceber e conseguir ter esse crescimento. Tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a nossa evolução, tudo. E assim, a gente sabe disso, mas ainda assim, muitas vezes, quando vem a situação, começa o choro, o muro de lamentações, começam os pensamentos, blá 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 blá, de baixa energia, de baixa frequência. E aí vem todo o looping de novo. E aí é isso, parar, tomar consciência que está nessa energia de pensamento negativo e voltar a se reconectar consigo. Aí da forma que cada um foi encontrando, tem que ir experimentando também, né? Porque cada um vai ter uma forma. Como um amigo falou, ele ouviu uma música e ele conseguiu se reconectar. Tem outros que fazem outras coisas, a esposa faz crochê, outros fazem outras coisas. E aí é assim que a gente vai construindo o nosso ser consciente e a nossa vida mais consciente também, né? Criando com mais consciência, porque criando a gente está a todo momento, mas criadores conscientes, co-criadores conscientes é o que a gente quer ser, pelo menos eu quero. E aí, alguém ia falar alguma coisa? Mais? Não? Então, era isso que eu queria comentar. Essa questão dos pensamentos, de como eles afetam, essa coisa das cartas de Cristo também que a gente está lendo e que eu me conectei muito também, foi bem isso que ele falou, assim, é uma conexão, se você está aberto, se você se permite, é uma conexão que, nossa Senhora, eu também posso fazer isso, você se conecta muito forte se você está aberto, né? Eu me conectei com esse Jesus, o Jesus humano. Jesus que passou, não humano, né? O Jesus que passou pela experiência humana e se transcendeu. E olha, se você tiver fé, você consegue realizar. Consegue sim. É isso, porque a vontade tem uma energia, que você vira um sol, os planetas orbitando, para que aquela coisa aconteça. De verdade. Então, é isso. Quando você quando você lê pela primeira vez, quando você for ler novamente, é sempre bom, você lê mais de uma vez. Eu botei um áudio no YouTube. No YouTube tem um áudio. Uma outra visão. Eu ouvi umas 3 vezes. Eu me conectei tanto. Eu ouvi várias vezes, assim, umas 3 ou 4 vezes. É muito bom mesmo. Eu peguei PDF. Tem o PDF também, eu já vi na internet. Eu vi na internet, tem o PDF, tem um site e tudo. Mas eu botei no YouTube. Botei no YouTube e peguei o PDF. Aí botou os nomes da médica. Oi? Os nomes da pessoa. Da pessoa que fez o livro, que recebeu. O nome é canal, porque ela não poderia ficar conhecendo, né? A ênfase teria que ser realmente na mensagem. E tem uma energia ali, né? Emanada, tem uma energia assim. Eu também senti bastante, achei bem legal. Tá bom? Então, obrigada, gente. Legal.